Ultimamente, eu tenho me importado bem menos com a opinião das pessoas. Cada dia que passa, isso tem mudado, assim, na minha vida, uma coisa que tem desbloqueado, que tem sumido e que tá, assim, fazendo uma explosão mental, assim, na minha cabeça, e eu não tô conseguindo segurar isso. Então eu vou compartilhar com as pessoas que eu posso. Eu resolvi criar esse canal. Acho que faz um mês que eu criei, eu botei alguns vídeos. É estranho, porque parece que eu tô falando sozinha, né? Como assim as pessoas têm algumas visualizações, porque eu não mando pra ninguém. Eu bloqueei todo mundo. Eu fiz um Instagram também do zero, bloqueei todo mundo conhecido, só que eu ainda não tô conseguindo postar o suficiente lá. E, assim, eu tenho refletido muito do público que eu gostaria de atrair pra ajudar. Então, assim, eu posso contribuir 90% com mulheres, né? Sobre as minhas questões com peso, por eu estar em processo de emagrecimento, sobre questões de carreira, sobre você estudar e depois ver que você não vai seguir aquilo, questões emocionais, leitura, que são coisas que eu faço, e talvez religião. Então, assim, eu ainda não comecei a criar de fato um conteúdo específico. Por enquanto, eu tenho feito mais um desabafo, como se fosse um diário digital. E essa semana eu tava refletindo muito sobre como que cada vez menos eu tô me preocupando com a opinião das pessoas. E isso é bom. E uma coisa que eu percebi foi isso. Eu tenho postado os vídeos, independente de ter visualizações ou não, eu vou postando outros. Eu faço. Eu fiz alguns mais sem edição, alguns eu faço uma ediçãozinha. Eu queria começar a fazer vlog, mas ainda tenho aquela sensação de que minha vida é um pouco sem graça pra compartilhar. Porém, nada que talvez um pouco poético, né? Talvez romantizar um pouco o que eu faço se torne um bom conteúdo. Então é uma coisa que eu tô pensando aí trazer. Eu tenho também escrito bastante, né? Fazendo ensaios, assim, sobre pensamentos, então, sobre assuntos. Essa semana eu refleti sobre isso, eu escrevi sobre, que é essa questão, o medo de você ter a opinião das pessoas, né? O medo do que você tem da opinião das pessoas. E aí você fica se questionando, assim, muitas vezes antes de tomar uma atitude, ai, não vai dar certo, ai, o que vão pensar, o que vão falar, por quê, e se ninguém gostar, e se ninguém ver, e se ninguém curtir, e se ninguém comprar, e se não tiver dinheiro, e se eu falir, em diversos assuntos da vida. Só que aí, quando você começa a pensar, a refletir e a problematizar o seu medo, você começa a ter uns pensamentos assim que, tipo, por que eu tô com medo? Ah, mas e se eu fracassar? Tá, e daí? Quantas pessoas não fracassam todos os dias? E quantas nem tentam? Ou quando você se preocupa com vergonha, tipo, aí você para, o que é vergonha, de fato? O que significa você ter vergonha, você sentir vergonha, sabe? Por que sentir vergonha é ruim? E aí você vai refletindo sobre as coisas. Então, ultimamente, eu tenho optado, escolhido, questionar os meus medos. Então, assim, eu tenho diversas inseguranças. Por exemplo, eu estou acima do meu peso, então isso aqui me incomoda, uma coisa que eu penso em tirar. Porém, eu estou em processo de emagrecimento, já perdi 32 quilos do que eu tava. Hoje em dia eu tô, assim, bem melhor do que eu tava. Eu consigo subir escada, eu consigo fazer várias coisas, eu tenho uma disposição muito melhor, eu não tô mais tendo falta de ar pra dormir. E eu sei que ainda tem um caminho pela frente, é um longo caminho, mas algumas coisas eu não posso, eu tenho que começar a questionar o porquê que eu tenho, para eu poder entender a razão de ter aquilo e entender que aquilo faz parte da minha vida, da minha história, da minha ancestralidade, do meu DNA mesmo. Algumas coisas são tipo, nossa, o seu genético. Então assim, tem coisas que me incomodam. E eu sempre me preocupei muito com, ai, porque o que vão pensar? E eu acho que por ter vindo de uma família que critica muito, sabe? Eu tenho, assim, na minha família, eu percebo muito que as pessoas reparam muito, sabe? Eu tenho, assim, tios, né, que entram na casa dos outros e ficam reparando se você tem isso, se você tem aquilo. Por exemplo, eu tô no quarto da minha mãe. O quarto da minha mãe, ele é bem básico, bem simples. Ele tem uns papéis aqui, não, aqui, colado, que ela coloca. E aí as pessoas vêm e reparam, sabe? Como se fosse errado ela colocar um papel no quarto dela,
sabe? São assim, são frases positivas que ela gosta de ler, então eu não sei muito bem o que tá escrito aquela que eu não lembro, mas tem uma aqui e tem uma do outro lado também. E tem outras em outros lugares que ela coloca. E são coisas que ela acredita, que ela trabalha na vida dela, que ela sente que faz diferença. E as pessoas vêm aqui e criticam, sabe? Comentam, ri, brinca. Geralmente a gente faz vista grossa e, tipo, não leva pro coração. Mas no fundo eu acho que incomoda, sabe? E aí é muito essa questão de você, o ambiente que você vive, né? Então eu acho que por eu ter vindo dessa uma família que tem esse hábito, meu pai, assim, ele tem muito esse hábito, sabe? De debochar, assim, de fazer brincadeira, piadinha. Aquelas piadinhas que parecem inofensivas, mas não são. Aquelas piadinhas do tipo, hahaha, você tá gorda, hahaha, é, esse cabelo duro, hahaha, olha aí essa calça velha, sabe? Que como se fosse maldade, sem maldade, mas que faz. E antes eu não sabia devolver o desconforto. E com o tempo eu fui aprendendo a devolver o desconforto. Então hoje em dia, se alguém fala assim, nossa, mas. Ah, isso aqui. Então eu devolvo na hora, sabe? O desconforto. E antes eu devolvia de uma maneira me igualando a essa pessoa. Hoje em dia, eu tenho lido alguns livros sobre estoicismo, sobre desenvolvimento, assim. E aí eu comecei a ter uma percepção de que a gente não precisa se igualar ou devolver na mesma moeda. A gente pode ser diferente. A gente só precisa confrontar aquilo de alguma maneira. Então, quando alguém chega pra mim e fala assim, ai, nossa, mas isso aqui tá marcando. Ou fala, tipo, da minha maquiagem, que eu tenho umas linhazinhas aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Umas linhazinhas, alguns poros, ó, algumas manchinhas, porque eu tenho melasma. E às vezes as pessoas comentam, tipo, ai, essas manchinhas. Antes eu dava, assim, uma surtada. Eu ficava, tipo, vivia com a cara cheia de maquiagem, não andava nunca sem maquiagem. Hoje em dia eu uso pra me sentir bem, pra me sentir bonita, mas eu não, se eu precisar sair sem, eu saio. Então, assim, tá vendo? Eu tenho umas manchinhas, assim, eu tô com base, então, assim, tô com bem pouca base, mas eu tô, então, assim, tá um pouco. Nossa, essa luz dá um glow lindo na pele. Mas também eu tô cheia de hidratante. Então, assim, meu olho tá claro. Nossa. Enfim. E aí, as pessoas comentam sobre, por exemplo, a minha papada. E aí antes eu devolvia de uma maneira assim, e daí, o que você tem a ver com isso? Ou não sei o quê. Tipo, e você que essa cara não sei o quê, sabe? E hoje em dia eu só falo assim, olha, eu tenho, o que eu vou fazer? E eu devolvo, tipo, a pergunta pra pessoa. E aí pesa o clima um pouco, mas é bom, sabe? Quando a gente pesa o clima, devolve, sabe, o problema pra pessoa, tira um peso das costas. É como se a pessoa vira pra você e fala assim, você vai com essa roupa? E aí você fala assim: você tem alguma solução pra isso? E a pessoa fica meio que. Não tem, porque ela não vai te dar uma roupa. Ela não vai fazer nada pra você. Então eu comecei a fazer isso. Então hoje em dia, quando eu. Por exemplo, a minha casa, a gente se mudou tem pouco tempo. E aí aconteceu esse episódio recentemente. Minha tia veio na minha casa e aí a gente tá sem sofá na sala. E aí a gente não recebe visita, então. E a gente também não fica no sofá. Cada um fica no seu quarto. Porque a gente passa o dia todo na rua. Então, assim, eu saio cedo, minha mãe sai cedo, meu irmão sai cedo. Minha mãe e meu irmão saem muito mais cedo do que eu. Eu saio um pouco depois. Então, assim, eu acordo, faço as coisas em casa, tipo, cuido da casa, cuido dos cachorros, e aí saio. E aí também a gente, como a gente tem dois cachorros dentro do apartamento, às vezes não é tão. Não é tão uma necessidade ter um sofá, porque eles vão dar uma destruída, né? Eles vão dormir, eles vão encher de pelo, vão rasgar. Então a gente não trouxe o sofá que tá na outra casa, tá lá. E a gente também não comprou um outro. A gente não trouxe o outro porque é um sofá grande. E o apartamento ia ocupar muito espaço na sala. Então a gente não trouxe. E aí minha tia veio na minha casa e comentou, tipo assim, ué, tá sem sofá e a visita senta onde? E aí, se fosse antes, eu ia dar mil justificativas, sabe? Tipo, explicar. E eu falei assim, ué, compram pra mim. E fiquei parada olhando pra cara dela. E ela ficou sem graça, ela não sabia o que responder. Eu falei, compram pra mim. Eu falei, a gente não recebe visita, então a gente não se incomoda de ter um sofá. Quem se incomoda que não tem sofá é a visita. Então, se você quiser comprar, aí ela riu assim, disfarçou e nunca mais tocou no assunto, sabe? Então, tem certas coisas que acontecem que às vezes é bom você jogar o desconforto pra pessoa, você devolver. E aí é muito aquela questão de você começar a se questionar sobre o porquê que eu tô preocupada com isso, o porquê que eu tô preocupada com o que o outro pensa, o que o outro faz. Eu espero que o áudio esteja bom, porque eu tô segurando aqui, porque tem cachorro latindo. E eu tô tentando.
a minha voz ficar o mais próximo possível, mas eu não sei se tá bom, porque às vezes fica saindo o ar, né, de falar. E aí, às vezes a gente se questiona muito do porquê que eu tô com medo disso. Por quê? Por quê? E aí, uma coisa que eu percebi essa semana é, quando eu comecei a questionar o porquê que eu tô sentindo, tipo, e por quê? Por que que isso é errado? Por que que isso não é bom? Por que que isso me afeta? Em vez de questionar o problema em si, né? Isso me deu, assim, uma tranquilidade muito boa. Me deixou a minha cabeça muito boa, essas reflexões. Então eu tenho feito isso. E é muito doido quando você começa a questionar o porquê. Então, assim, por que que eu tenho essa insegurança? Então, assim, eu tenho isso aqui. Por que que eu tenho isso aqui? Porque eu já tive obesidade grau 3. Então, assim, hoje em dia eu já perdi 32 quilos. Então, é óbvio que eu vou ter gordura acumulada em todas as partes do meu corpo. Porque eu estava em nível de obesidade. E eu estou em tratamento. A obesidade é uma doença, então você fica doente. E ela é uma doença crônica, então você tem que tratá-la pro resto da vida. E eu demorei muito a aceitar isso, né? Até por questão financeira, assim, de não ter dinheiro pra ir estar sempre em médico, de estar sempre fazendo exame. Então, assim, então certas coisas que é parte da sua história, sabe? E aí você tem que começar a questionar o porquê que aquilo tá te incomodando. E aí você tenta melhorar, por exemplo, o sobrepeso me incomoda, não só o fato das pessoas falarem, ele me incomoda no dia a dia, na minha rotina, na minha mobilidade. Então é algo que eu busquei pra tratar. E não pra agradar ninguém, não por um motivo específico. Eu busquei pra me satisfazer, pra curar a minha vida, pra melhorar a minha qualidade de vida e a da minha família, sabe? Pra estar ágil, pra conseguir fazer certas coisas. Então tem outras coisas que me incomodam também. O meu sorriso. Na parte de baixo, os meus dentes são bem tortos. E eu já usei aparelho por muito tempo. E quando eu falo, os meus dentes de cima não aparecem tanto, aparece só os de baixo. Então, isso também me incomodava. Só que aí eu parei pra observar e, tipo, é o meu corpo, sabe? Sou eu. E tá tudo bem, sabe? Eu me incomodei por quê? Porque alguém deve ter falado alguma coisa, porque alguém deve ter comentado alguma coisa. Mas, assim, o que eu posso fazer é usar outro aparelho novamente e melhorar. Se isso me incomodar suficientemente pra melhorar. Então, assim, são certas coisas que a gente precisa começar a questionar o porquê que incomoda e o porquê que a gente tem. Então, eu tenho feito muito esses análises sobre isso, sobre esses assuntos. Então, assim, eu aprendi a devolver o desconforto para a pessoa, não de uma maneira infantil ou de uma maneira grosseira, você só devolve o desconforto. Então, a pessoa falou alguma coisa sobre o seu cabelo. Porque seu cabelo não era assim. Por que seu cabelo tá assim? Eu gostava mais do seu cabelo quando era antes. E aí eu corto, tipo, eu sempre tive o cabelo muito preto, muito liso. E algumas pessoas vincularam isso muito à minha imagem. E hoje em dia não, eu passei por transição capilar, eu tirei a tinta, eu tinha feito luzes, mas já saiu também. E aí às vezes eu paro assim, eu ficava, tipo, me justificando. Mas é porque eu isso, por aqui. Agora hoje em dia eu falo assim, mas eu gosto assim. Ponto! Eu não preciso dar satisfação pra ninguém. Eu estar solteiro ou namorando, eu não preciso dar satisfação pra ninguém. Eu ter separado ou não do meu antigo relacionamento, eu não preciso dar satisfação pra ninguém, nem pra pessoa. Tipo, eu quero terminar e acabou, pronto. Não preciso ficar dando satisfação, não preciso dar explicações. E às vezes eu percebo que as pessoas têm uma necessidade que você se explique. Quanto mais você se explique, se você se explica, né? Mais você dá abertura e liberdade pra elas entrarem na sua vida e se meterem, dar opinião. Então, o principal que você precisa começar a fazer é questionar. Questiona tudo. Questiona por que eu tô com vergonha, por que eu tô com medo. Eu tô com um projeto aí pra começar a empreender. E aí, eu inicialmente estava assim com muito medo por não ter um dinheiro sobrando, por pensar, mas quem vai comprar? E, e por projetar expectativas erradas nas pessoas. Então, assim, às vezes a gente projeta expectativas no nosso meio, entende? No nosso redor. E aí eu vi que estava errado, porque assim, poxa, eu quero começar a empreender um certo tipo de coisa, que é perfume, que é uma coisa que eu sou apaixonada, eu tenho coleção, e é a única coisa que eu não parei de ter. E mesmo assim, eu era muito consumista, eu reduzi bastante, o perfume ainda é uma coisa que me pega muito, que eu gosto muito, eu tenho muita curiosidade sobre o assunto.
Então, assim, eu quero começar a empreender nesse ramo de perfumaria. E aí eu parei, mas eu vou vender pra quem? Eu posso vender pra qualquer pessoa. Eu tava presa com a ideia de que poderia dar errado porque eu tava pensando em vender para as pessoas do meu redor, que talvez não fossem usar. E eu tava pensando também em comprar para as pessoas ao meu redor. Ah, porque fulano gosta assim, porque ciclano gosta assim. E tá errado. Você tem que pensar num todo. Você pode vender para qualquer pessoa, para todo mundo. Basta você trabalhar, se dedicar e fazer acontecer. Então, assim, eu vi que eu tava jogando as expectativas do sucesso do meu negócio nos outros, que eram as pessoas que estavam ao meu redor. E isso tava me gerando medo, porque no fundo a gente se conhece as pessoas, a gente sabe, né, o que cada um faz, o que cada um deixa de fazer. Então, assim, o parar de jogar expectativas no meu meio me ajudou a conseguir olhar pra fora. Então, assim, quando a gente vê esses vídeos que as pessoas falam, ai, o ambiente contamina. Sim, realmente o ambiente contamina, total. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o ambiente que a gente tá inserido, o que a gente escuta das pessoas. Então, assim, você ouvir opinião de pessoas, assim, que não usam perfume, por exemplo, sobre você vender perfume, qual é o sentido? Não, que não faz sentido, que não. Você ouvir a opinião de pessoas que não usam perfume sobre o vender perfume, não vai ser uma opinião positiva, porque ela não usa, ela não consome. E assim como você, milhões de pessoas ao seu redor vão usar, vão ter uma opinião talvez muito parecida com a sua, melhor, até mais otimista. Então, assim, vamos sair um pouco do meio, para de jogar expectativas no meio que você vive, nas pessoas que estão ao seu redor, por mais que você ame essas pessoas. Então, o medo da opinião alheia é muito mais sobre a expectativa que a gente coloca, sabe? Então eu percebi isso, assim, que todas as vezes que eu tive medo é porque eu tinha expectativas. As minhas inseguranças eram feitas de expectativas. Eram expectativas, assim, de ser aceita, de ser bem-sucedida, de agradar alguém. E quando você para, você pensa só em agradar você mesmo, você consegue ter uma visão um pouco maior e você consegue perceber que você pode vender para qualquer pessoa, você pode falar sobre qualquer coisa, você pode ter amizade com qualquer pessoa, porque as pessoas são diferentes. E o que vai fazer de você bem-sucedido, feliz, é você, são as suas opiniões, é o que você faz na sua vida. Então, essa questão do medo de da opinião alheia está muito, muito ligado às suas expectativas, ao que você projeta no outro. Que no fundo, o seu medo é a sua própria rejeição. É o medo do que os outros vão falar, é porque no fundo você joga expectativa em cima daquela pessoa. Então, quando você começa a se afastar, a se distanciar emocionalmente da opinião do outro, da expectativa de entender que o outro ele tá fazendo o que ele pode na vida dele, do jeito que ele quiser, mas ele também é um ser humano falho e que ele não precisa estar de acordo com você, nossa, você tira um peso das suas costas. Então, assim, é um pensamento que eu tenho ultimamente. Tenho refletido muito sobre isso. E se você também pensa assim, comenta, curte, compartilha, manda pra alguém. Se você entendeu o que eu falei, ótimo. Se não, a gente tenta conversar mais. E eu tô fazendo isso aqui um diário. Então, obrigada se você assistiu. Obrigada se ficou até aqui, pra quem ficou até aqui. Obrigada pra quem tá vendo. Se puder comentar, deixar uma opinião pra gente conversar, eu vou adorar. Porque aqui é o meu diário digital, então eu tenho falado os meus devaneios, as minhas reflexões, os meus ensaios. Tá bom?